Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Oséias e é um prazer ter você aqui conosco e queremos compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Antes que nós tratemos do assunto que hoje nós viemos aqui tratar sobre os dois senhores, antes que nós entremos no assunto em questão, eu quero lembrar você de se inscrever, caso não seja inscrito ainda em nosso canal, e também de curtir, deixar o seu joinha, se gostou ou se não gostou, e comentar, ok? Então vamos ao nosso assunto. Em nosso canal tratamos sobre diversos temas, diversos assuntos, sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, e vamos continuar nessa pegada. Hoje eu quero falar de algo que está acontecendo nos nossos dias, um meio de distração terrível sobre a igreja, sobre a humanidade, na verdade, sobre toda a terra. Então existe uma distração, e o que nos distrai hoje são coisas nas quais estamos apegados ou desejamos tê-las e não temos ainda, ok? Então eu quero falar sobre os dois senhores. Quem são esses dois senhores? Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo de número 24. A seguir, diz assim o texto: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou mamon, que é a palavra aramaica para riquezas, posses, bens, ok? Então, foque nesse texto. Vamos seguindo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Uma interrogação. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Prosseguindo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem, pela ansiedade, pode mudar a própria vida? Pode alterar alguma coisa em si mesmo? Quem, pela ansiedade, consegue fazer algo? E quanto às vestes, por que andais ansiosos? Observai bem os lírios do campo, como crescem, não labutam nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não o fará muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Prosseguindo, porque todas essas coisas os gentios procuram ansiosamente, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, porém, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que texto extraordinário, que texto poderoso para completar. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta ao dia o seu próprio mal. Que coisa interessante. Bom, lendo esses textos, eu observo algo
que acontece nos nossos dias. Algo que está de forma intrínseca e sorrateira, mas ao mesmo tempo muito transparente, muito clara, porque o que está sendo apresentado por alguns líderes, entre aspas, por algumas autoridades no assunto, entre aspas, é justamente aquilo que a maioria dos seres humanos tem buscado toda a sua vida. Descobriu-se como enriquecer. Descobriu-se a maneira de como prosperar, de como ter muita grana, como conseguir tirar das pessoas aquilo que eu quero que esteja comigo. E lógico que é algo valioso para as pessoas e algo que está envolvido literalmente com as nossas necessidades. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Não temos como negar a necessidade que nós temos do dinheiro. Todos nós precisamos. Eu não teria esse celular para estar gravando justamente esse momento. Eu não teria o microfone para poder gravar e captar meu áudio, minha fala. Eu não teria um computador, eu não teria fones de ouvido, eu não teria uma mesa, uma escrivaninha, eu não teria nada, eu não teria meus livros, não teria minha Bíblia, eu não teria minhas roupas sem o dinheiro. Embora alguma das coisas que eu tenho eu não tenha comprado com o meu dinheiro, mas alguém teve que pagar para que isso chegasse até a mim. Teve que ter dinheiro, teve que ter uma troca de favores, uma troca de valores ou de preço. Te dou o produto e você me dá aquilo que eu preciso em troca do produto, que é justamente o dinheiro. Mas nós vemos hoje um novo evangelho sendo pregado. Esse evangelho não centraliza Jesus. Esse evangelho, ele não centraliza Cristo. Não centraliza o Senhor ressurreto, glorificado, assunto ao céu. O evangelho que se prega hoje, na maioria esmagadora dos que dominam a mídia, as mídias sociais, o evangelho que se prega hoje é o evangelho de Mamon. É o evangelho de Mamon, aonde a pessoa ela é induzida pelo desejo ardente de ter posses, de ter recursos, de ter dinheiro. Aparece alguém que vai ensiná-la a ganhar muita grana. Muita grana. E ela recebe muitas promessas, lógico, um pano de fundo de testemunhos que a pessoa tem, de quem ela era e quem ela é hoje, o que ela tinha, o que ela não tinha e o que ela tem hoje. Hoje em dia as pessoas estão filmando os seus bastidores, filmando as suas casas, suas posses, filmando suas riquezas, seus bens. Nada disso é para poder motivar você a ganhar dinheiro. Não é essa a intenção primária e nem a intenção no subconsciente. A intenção primária disso é que você compre com eles e depois você ganhe seu dinheiro. Mas antes deixe seu dinheiro com ele. E nós observamos que as pessoas estão trabalhando muito essa questão da reformulação da mente, a reformulação de como pensar. Isso é louvável. Devemos sim mudar muitas coisas de como nós pensamos, como nós imaginamos, como nós calculamos as coisas, analisamos as coisas. E às vezes nós temos uma predisposição para poder nos tornar imerecidos daquilo que nós desejamos ter. E algumas coisas precisam ser reconduzidas aqui dentro, alguns traumas precisam ser eliminados de nossa vida para que a gente consiga de fato sermos felizes. Disso eu não discordo. Mas tudo converge para o dinheiro. Tudo converge para a riqueza. Todos querem ser ricos. Algum problema, pastor? Não. Não há nenhum problema com isso. Pelo contrário, Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas isso não é o foco. Isso não é o objetivo. Isso não é o ponto principal. Não é esse o ponto principal.
O ponto principal, o objetivo é conhecer Cristo e se relacionar com Ele. É conhecer a Jesus e entender o propósito dele para a sua vida e você fluir nesse propósito. Todo o propósito que Deus estabeleceu sobre nós já tem os seus devidos recursos para chegarem e poder patrocinar. Ora, esses recursos serão alcançados de diversas maneiras, com seu trabalho, sua dedicação, com a sua evolução, com seu servir ao próximo. Você receberá seus recursos para que você possa continuar prestando um serviço de hombridade ao seu próximo. Mas nós observamos que o dinheiro hoje tornou-se o foco, o Deus, o Senhor. Nós lemos aqui, no versículo 24 de Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aleluia. Veja só. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro. A Bíblia não está dizendo que você não pode ter recursos, que você não pode ser próspero. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E mais, prosperidade não se resume a dinheiro. Há muitos níveis, há alguns níveis de prosperidade. E o que mais buscamos é a prosperidade econômica. E as mais importantes nós não buscamos. Então ele está dizendo o quê? Que eu não posso servir, entenda, servir a Deus e as riquezas. Aqui servir, a palavra servir no grego é doelou, doulewor, é a palavra grega para servir. E significa servir sendo escravo, servir como escravo. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Você não pode servir ao Senhor e servir ao seu dinheiro. Você não pode servir como escravo a Deus e ao mesmo tempo às suas riquezas. Entende? Você pode servir a Deus sendo uma pessoa rica, contanto que a tua riqueza sirva junto com você ao seu Deus, ao seu Senhor. Glória ao Senhor. E nós vemos hoje um esforço demasiado, uma dedicação extrema para ter-se dinheiro. Mas não vemos a mesma dedicação extrema para manifestar o reino de Deus, para buscar o reino de Deus. Não vemos isso acontecendo? Deus não falou que você não deveria receber recursos, conquistar recursos. Não, ele falou. Ele disse que primeiro, prioritariamente, busque o reino e depois você será agraciado, favorecido pelos recursos de Deus sobre sua vida. Então, a minha queixa aqui, a minha narrativa aqui é esse exagero pela busca a Mamon e o desprezo pela busca ao Senhor, a Deus, o Todo-Poderoso. E eu falo isso no meio cristão. Isso acontece no meio cristão, porque você observa que quando não se tem mais como alguns artistas conquistarem riqueza no mundo secular, eles correm para a igreja, não porque amam Jesus, mas porque querem o dinheiro que os cristãos têm, e eles têm um coração quebrantado, têm um coração mais suscetível, é mais fácil arrancar deles. Falou que eu sou cristão, sou de Jesus, vou colocar uma música evangélica e todo mundo vai adquirir as minhas músicas e ganharei
milhões e milhões e milhões com isso. Ou seja, uma massa de manobra. A massa de manobra. E isso acontece tanto por líderes externos à igreja, como por líderes internos da igreja, que não estão preocupados com as pessoas, não estão preocupados com a vida das pessoas, não estão preocupados com a salvação das pessoas, com o bem-estar delas com Deus, mas estão preocupados com a lã que a ovelha tem a oferecer, com a riqueza que as pessoas dentro da igreja têm a oferecer. E palavras sutis, uma doutrina sutil, consegue arrancar tudo das pessoas, de muita gente. Tem pedido muito, muito recurso. Então o Senhor fala sobre a questão de servir. E você não consegue servir quem você não ama. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Coisa. Então, se você ama o dinheiro, você vai automaticamente servir o dinheiro. Eu te pergunto sobre o que você mais fala. Sobre o que você mais fala. Sobre o que você mais escreve. Sobre quem você mais comunica. Sobre quem você mais comenta. Sobre o quê? Qual é o teu principal assunto? Qual é o teu primordial assunto? O que caminha nos seus lábios durante todo o dia? Sobre quem você mais fala na sua vida? Dinheiro, ele é teu senhor. Ele é teu senhor. Ele é teu governo. Deus, ele é teu senhor. É sobre Deus, ele te governa. É dinheiro, você ama o dinheiro. É Deus, você ama Deus. Essa tem sido a minha preocupação, meu foco de observação nesses últimos dias. No próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal, eu vou explicar texto por texto o que nós lemos aqui. E você vai compreender, você vai entender melhor tudo o que nós estamos tentando falar e o que Jesus estava dizendo. Por que ele estava falando de algo e de repente ele entra num assunto sobre os dois senhores. Ok? Deus te abençoe, estamos juntos, Deus é conosco, Deus é com você. Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios, sua vida, principalmente sua vida espiritual.